Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Chegou uma época do ano que eu gosto muito, que é fazer uma retrospectiva do ano. Pegar aqui as melhores leituras que eu fiz, já estou aqui com elas selecionadas. Pelo menos os livros de não ficção, que é o primeiro vídeo aqui que eu vou fazer, porque eu prefiro separar os livros de não ficção dos livros de ficção, porque eu acho que são muito diferentes entre si e é difícil da gente conseguir classificar se um livro de não ficção é melhor que um livro de ficção e vice-versa. Por isso que eu prefiro fazer um vídeo só para livros de não ficção, como é esse aqui, e também depois eu vou fazer um vídeo de livros só de ficção, dos melhores que eu li no ano de 2025. Eu estou muito feliz aqui de fazer esse vídeo, não só porque eu gosto de fazer essas listas, mas também porque o canal está completando um ano de existência. Muito obrigado para você aí que clicou nesse vídeo, que acompanhou, se acompanhou há mais tempo também, te agradeço. E espero te ver aqui também nos próximos tempos. Espero continuar fazendo vídeos como esse aqui e falar mais sobre leituras, que eu gosto muito, e a gente conversar mais por muito tempo daqui pra frente, beleza? Outra coisa também que eu preciso falar é que depois que eu mostrar os livros para vocês, vocês podem clicar aqui embaixo, vai ter um link para você ser direcionado para a Amazon, que vai ter um link comissionado da minha parte. Então, se você clicar no link e comprar itens da Amazon nesse link, você vai estar me ajudando a ganhar uma comissão bem pequena, mas que já ajuda alguma coisa. Então, se puder comprar coisas na Amazon com o meu link, vai me ajudar muito. E não necessariamente precisa ser de livros que eu estou recomendando aqui. Pode ser outros livros ou qualquer item da Amazon que você queira comprar. Se você acessar pelo link o site da Amazon e comprar a partir dele, aí sim você vai me ajudar com uma comissão, beleza? Muito obrigado aí também por essa moral. Bom, vamos lá. Então, aqui a gente vai falar sobre os melhores livros de não ficção do ano de 2025. Eu selecionei 5 melhores livros de não ficção para esse ano, diferente dos livros de ficção, que vão ser 10. Até porque eu li muito mais livros de ficção do que os de não ficção, e eu acho que os 5 que eu separei aqui, eles se destacaram de fato dos outros, que eu acabei não selecionando. Então, sem mais delongas, até porque tá muito quente aqui, né? Rio de Janeiro tá no mínimo 40 graus. Vamos começar aqui falando sobre os livros, os melhores livros de não ficção do ano de 2025. Bom, começando a nossa lista aqui, em quinto lugar ficou o livro Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Esse livro aqui foi o último livro de não ficção que eu li nesse ano de 2025. É um livro muito bom, até por isso ele está em quinto lugar. E ele vai falar um pouco sobre decisões que a gente toma que são irracionais, mesmo a gente achando que são muito racionais. Então ele vai falar sobre algumas coisas muito interessantes, por exemplo, do poder da palavra grátis, né? Muitas vezes a gente, somente de ver a palavra grátis em algum tipo de mercadoria, a gente já começa a ser atraído naturalmente por aquele produto. Um exemplo que ele dá aqui é como 2 produtos podem ter o mesmo preço final, mas um custar R$50 e o frete ser grátis, e o outro ser R$40, mas o frete custar R$10. E assim a gente é naturalmente levado a comprar o produto de R$50 com o frete grátis, mesmo não fazendo o menor sentido matemático. No final das contas, os dois vão custar a mesma coisa. Outras coisas que ele vai falar aqui é que existem as normas sociais e as normas de mercado. Que as normas sociais, resumindo muito aqui, né? Depois eu vou até fazer um vídeo sobre esse livro, mas seria como condutas sociais que estabelecem laços entre as pessoas que não necessariamente têm um preço envolvido. Mas quando você coloca um preço naquilo, a norma social vai perdendo força ao ponto de você mudar até o mesmo comportamento das pessoas. Deixa eu tentar exemplificar melhor e simplificar essa explicação. É como se fosse o seguinte: você vai visitar um amigo e, em muitos casos, quando uma pessoa, por exemplo, está de casa nova, né, ou se mudou mesmo, ou mudou alguma coisa na casa, ganhou alguma coisa, você leva um agrado para aquela pessoa, um presente, né, sei lá, uma taça de vinho. E a pessoa recebe de muito bom grado, e aquilo ali não tem um preço especificamente. O valor simbólico do presente é muito mais importante do que o preço dele. Essa é a norma social que está imperando ali. Você não está colocando um preço naquela coisa, você está dando de bom grado ali um presente, né? É como se fosse um abraço na forma de um produto. Mas quando você dá dinheiro para aquela pessoa, né, em vez de você dar um vinho, você desse o valor do vinho em dinheiro, não seria a mesma coisa, mesmo custando a mesma coisa que o vinho. Então, as normas sociais e as normas de mercado,
elas são duas forças que, quando chocam, normalmente as normas de mercado sobrepõem as normas sociais, e isso, em alguns casos, pode ser um problema. Ele vai falar de outras coisas também, como, por exemplo, o efeito placebo, né, que eu até comentei um pouco no vídeo de livros que eu ia ler em 2025, eu vou deixar aqui em algum lugar aqui, não sei aonde, mas ele fala sobre o efeito placebo, um pouco que eu já esperava, mas para quem não conhece é muito interessante ver como esse efeito funciona de forma fisiológica, mesmo não fazendo muito sentido, porque você não tem ali, muitas vezes, nada para reagir com o corpo, é mais a crença que a gente tem sobre aquele produto nos fazer bem, que faz de fato bem, é meio estranho, mas é legal se você tiver essa explicação do livro. E tem outras coisas também muito interessantes aqui que vale um vídeo só para esse livro. Mas fica por aqui esse quinto lugar, para Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Seguindo então, a gente tem em quarto lugar A Estranha Ordem das Coisas, do Antônio Damasio. Esse cara aqui é um neurocientista bem conhecido nessa área, e aqui ele vai falar um pouco sobre as origens biológicas dos sentimentos e da cultura e como essas duas coisas estão diretamente relacionadas. Esse livro aqui, diferente do Previsivelmente Irracional, que eu considero um livro fácil de ler, ele é bem tranquilo, assim, não tem nada muito técnico, muito rebuscado, assim. Esse livro não, esse livro aqui eu acho que ele tem ali uma questão de necessidade de embasamento no assunto, pelo menos um pouco, para que a leitura seja fluida. Caso você não tenha nenhum embasamento, por exemplo, de funcionamento do cérebro, algumas regiões, né? Talvez você sinta um pouco de dificuldade, mas eu acho bem provável que você não largue o livro por conta disso, tá? Pode ser que você acabe achando um pouquinho enfadonho em algumas partes, porque ele vai se dedicar para explicar algumas coisas muito específicas nessa área biológica, até porque são as origens biológicas dos sentimentos e da cultura. Mas eu acho que é uma leitura muito interessante, porque ele consegue fazer ali um link, até mesmo cronológico, da evolução do sistema nervoso e como isso foi importante para desenvolver as habilidades que a gente tem hoje, seres humanos e outros animais também, né? Por exemplo, memória, as emoções e os próprios sentimentos. E ele mostra, ele destaca aqui como é importante não somente... Não sei se vocês estão escutando um barulho de bota aí, mas é porque a janela está aberta, está muito quente. Enfim. E ele nos mostra como é importante não somente a gente ter um sistema nervoso, um cérebro, um processador biológico para conseguir processar essas informações, mas também ter a necessidade de a gente ter um corpo que vai receber essas informações e enviar para o cérebro para a gente ter esse tal processamento. Então, é até interessante a gente refletir um pouco sobre esse assunto, porque no final do livro ele vai falar um pouco sobre robótica, sobre inteligência artificial, algumas coisas do futuro da humanidade, que a gente pode até pensar, né? Será que, por exemplo, uma máquina teria a mesma complexidade de emoções, sentimentos, especialmente, né? Que nem um ser humano? E eu acho que, pelo que o autor explica pra gente aqui, talvez hoje a gente não consiga vislumbrar isso, até porque não é somente um sistema para processar as emoções e sentimentos que é necessário para a gente ter os sentimentos. É também necessário a gente ter esse corpo com a percepção do ambiente para a gente conseguir ter essa integração de sistema nervoso e corpo e assim a gente gerar mente, consciência e os sentimentos que o livro aqui acaba nos explicando. Esse livro aqui também já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em algum lugar também. Eu nunca sei se é na esquerda ou na direita, não sei se está invertido também a imagem. Mas, de todo modo, eu acho que é um livro muito legal, muito interessante, especialmente quem gosta desse assunto aí. O autor ele consegue fazer um link muito legal, ele vai construindo bem essa parte de como surgiu as primeiras células nervosas, algumas coisas que a gente tem em comum com outros animais, até chegar ali mesmo a o que seria as emoções, os sentimentos, a mente, a consciência e a cultura, que nada mais é do que a extensão dos sentimentos individuais, só que no contexto do coletivo. Então, muito legal, muito interessante mesmo, e indico fortemente aí para você que gosta desse assunto aqui. Chegando no nosso pódio, em terceiro lugar dos melhores livros de não ficção, ficou com De Onde Vêm as Boas Ideias, do Steven Johnson. Esse cara aqui, pelo que eu entendi, outros livros também que eu fiquei mapeando assim dele, ele vai falar alguns aspectos de tecnologia, de comportamento humano, que eu acho bem legal. E aqui, De Onde Vêm as Boas Ideias, eu acho que ele desmistifica um pouco a noção do gênio, né? Daquela pessoa que tem ideias brilhantes, né? Parece uma coisa
muito destacada ali, um fora de série, que vai, num passe de mágica, encontrar as soluções para todos os problemas da humanidade. E aqui, na verdade, ele vai mostrar pra gente que a construção das boas ideias, da inovação de fato, se dá de forma lenta, muito mais no coletivo ali, né? Que a gente vai conversando com outras pessoas. Tem outras coisas que são muito mais importantes do que uma grande epifania, que também é importante, óbvio, mas que é um momento ali da construção daquela ideia. Ele vai falar sobre, por exemplo, a evolução das espécies elaborada pelo Charles Darwin, como isso foi de forma gradual e lenta, não foi uma coisa assim tirada da cartola do nada, como ele foi elaborando, rascunhando toda a ideia até você ter ali de fato a completude da ideia final sendo estabelecida. E os ambientes, o que é necessário ter nos ambientes para a gente construir um local fértil para ter boas ideias. Eu acho muito interessante esse livro, foi muito surpreendente, na verdade, eu não estava dando muito expectativa para ele, de verdade, eu tinha muito mais expectativa em cima de outros livros que nem ficaram nessa lista de top 5, mas achei um livro muito bom, muito interessante, aí eu acho que é um tema mais geral, acho que não tem uma coisa muito específica de uma pessoa, de uma área que vai acabar se aproveitando mais disso, eu acho que qualquer área pode se aproveitar disso. Acaba que os livros de não ficção são muitos livros utilitaristas, né? A gente tem até essa discussão se os livros são ou não necessários de serem úteis para alguma coisa. Eu acho que os livros de ficção não têm esse papel, mas os livros de não ficção acabam tendo um pouco, pelo menos, esse papel de serem úteis para alguma coisa, né? Mesmo que seja apenas uma curiosidade para aumentar o repertório daquela pessoa. Mas nesse caso aqui, acho que pode ser útil, inclusive, para a construção de um ambiente de trabalho. Especialmente se for um ambiente de trabalho tipo uma startup, um ambiente que precisa constantemente de inovações ali, né, para manter a roda funcionando. Então, esse livro aqui é muito bom. Também tem vídeo aqui no canal, eu não sei se eu já falei sobre isso, mas fica aí também a recomendação desse terceiro lugar, De Onde Vêm as Boas Ideias, um livro com ótimas ideias. E em segundo lugar, com a medalha de prata, um dos livros mais importantes que eu li recentemente, até porque a gente vem discutindo muito sobre isso recentemente, eu acho, e eu estou falando de Como as Democracias Morrem, do Levitsky e do Ziblatt. Foi um livro que eu já estava com bastante expectativa, muita gente falava bem desse livro quando eu buscava sobre ele na internet, e não decepcionou nem um pouco. É um livro muito bom, eu diria um livro sensacional. Ele acaba sendo um livro que é um pouco específico para o cenário norte-americano, porque os autores eles vão pegar contextos históricos de outros lugares, mas eles vão focar um pouco mais no cenário norte-americano, né, do que está acontecendo nos Estados Unidos, para mostrar como o sistema democrático ele tem lacunas ali dele que os políticos podem utilizar para derrubar o próprio sistema. Então, na maior parte das vezes, a gente imagina que a democracia de um determinado local acabou por conta de um golpe de Estado repentino, né? A gente pensa numa data, num momento muito específico ali, de brutalidade também, de desordem social, que marcou o fim da democracia. Mas o que os autores tentam nos explicar aqui é que existe um padrão muito mais frequente das democracias ruindo aos poucos dentro do próprio sistema democrático, né? De algumas fragilidades que os políticos autoritários vão se utilizar para acabar ruindo esse sistema. Além disso, eles vão nos mostrar também que existem alguns pontos que a gente acaba esquecendo um pouco. A gente não dá tanta importância quanto outros que são muito mais esclarecidos e comentados. Como é o caso das diferenças entre as normas informais e as normas formais. As normas formais são muito mais comentadas e debatidas, como é o caso da Constituição, das leis, que são fundamentais para manter a democracia de pé, mas as normas informais, que é, por exemplo, a tolerância mútua entre candidatos para manter um certo jogo limpo ali entre os políticos da situação e da oposição, são também importantes para a gente conseguir manter um sistema democrático funcionando de forma adequada. Ele vai mostrar como essas normas informais, em certas ocasiões, são até mais importantes do que as normas formais, que são muito mais comentadas. É um livro muito bom mesmo, até porque a gente tem esse momento de caldeirão democrático, que a gente está discutindo muito sobre esse momento
da nossa democracia que em algumas situações já foi ameaçada, eu diria, mas é também importante a gente debater ainda sobre ela e mostrar quais são os sinais presentes em um governo ou um possível governo, caso acabe sendo eleito, que possa ser também uma ameaça à própria democracia. Então fica aqui a recomendação, também tem vídeo aqui no canal, em algum lugar, eu vou deixar aqui em cima, sei lá, sobre esse livro, e fica aqui a recomendação desse grande livro, Como as Democracias Morrem. Muito bom mesmo, sensacional essa leitura. E em primeiro lugar, não podia ser diferente, eu acho que é uma das leituras mais impactantes que eu fiz na minha vida, até porque o autor ele consegue fazer uma boa leitura do nosso cenário atual como sociedade, e eu estou falando do livro A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Apesar do livro ser bem curto, é um livro extremamente importante para a gente entender a nossa sociedade. Eu diria, inclusive, que é importante também para a gente se entender como indivíduo inserido nessa sociedade, não se vendo muito de fora, mas inserido nela mesmo, e como a gente está imerso nesse sentimento que vai permeando a sociedade pós-moderna, que é a sociedade do cansaço. É um livro muito curto, eu acho que dá para reparar aqui, né? É um livro que tem 125 páginas, mas ele é bem pequeno também, não é um livro muito grande, só que eu não acho que é uma leitura fácil, tá? De todos os livros que eu falei aqui até agora, né, os 5 livros, eu acho que esse aqui é a leitura mais difícil. Eu tentei ler esse livro alguns anos atrás, não é um livro recente, e eu não achei a leitura nada fácil, assim, eu não entendi muito, pelo menos o início ali, né, do recado do autor, e eu acabei largando no meio do caminho, mas depois voltei. Eu não sei porquê, eu nem lembro qual foi o motivo que me fez querer ler esse livro de forma repentina, mas valeu muito a pena. Valeu muito a pena porque aqui a gente vai entender algumas coisas que a gente acaba vendo, mas talvez em muitos casos por conta da vida ser muito corrida, a gente não consegue parar muito para analisar e entender o cenário de algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, eu imagino que você já tenha notado que tem se discutido cada vez mais o aspecto dos transtornos mentais que vem aumentando entre os indivíduos. Tem alguns casos, por exemplo, como depressão, ansiedade, síndrome de burnout, são muito mais frequentes e existem algumas razões para explicar esse fenômeno. E aqui o autor vai acabar explicando um pouco sobre isso. Por isso que eu acho que é uma análise tanto individual quanto coletiva da nossa sociedade. Ele vai falar sobre alguns conceitos, como, por exemplo, a violência neuronal, que acaba desencadeando como consequência esses transtornos mentais que eu acabei mencionando, essas desordens mentais, melhor dizendo, e também outros aspectos que ele vai acabar comparando, por exemplo, como a sociedade há décadas atrás, que era muito mais explicada pela sociedade do vigiar e punir, do Foucault, tem modificado a sua estrutura e tem se tornado a sociedade do desempenho, que por fim é a sociedade do cansaço. Para entender melhor um pouquinho esse livro aqui, eu fiz uma resenha só para ele, eu vou deixar aqui em cima, como sempre, eu não sei onde é, que fica aqui anexado o card, mas depois vocês veem lá com calma esse livro aqui, fenomenal, extraordinário. Se você tiver dificuldade, eu sugiro que você pare um pouco e depois retome a leitura, porque eu acho que vale muito a pena. Eu acho que talvez seja o livro mais famoso dele, não sei se tem um livro que é mais estourado desse autor aqui, mas olha, vale muito a pena. Eu coloquei um monte de livro dele já na minha lista de livros que eu quero comprar. Então fica aí em primeiro lugar, muito merecido para Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E é isso, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, assim você acompanha quando novos vídeos saírem por aqui. Também comenta aí embaixo se você gostou de algum desses livros, se você já ouviu falar de algum desses livros, e também me conta quais foram as melhores leituras do seu ano de 2025, especialmente as leituras de não ficção, até porque eu já vou fazer o vídeo de livros de ficção de 2025. Ah, e se você também ficou interessado em comprar algum desses livros ou qualquer outra coisa pela Amazon, não esquece, como eu falei no início do vídeo, de acessar o meu link de associado para me ajudar, com uma comissão bem pequena aí, mas já dá uma moral para minha pessoa, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço, valeu!